Se você, como eu, navegante no tempo, está assistindo essa aula do futuro, seja muito bem-vindo ao Quórum Concursos. Na aula anterior, nós vimos o conceito de homicídio, fizemos uma análise panorâmica do tipo penal lá do artigo 121, analisamos o caput, o verbo nuclear do crime de homicídio, falamos do sujeito ativo e passivo desse crime e também dos meios de execução. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo dos crimes contra a vida, analisando principalmente o homicídio privilegiado. Mas antes, eu quero falar com vocês para que tomem cuidado em relação a um caso, um ponto muito importante aqui, que diz respeito ao crime de genocídio, tá? Olha, o crime de genocídio ele está previsto na Lei 2.889 de 1956. E lá no artigo 1º, a linha A, a gente lê o seguinte: quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, matar membros do grupo. Então vejam, a caracterização do genocídio não necessariamente ocorre como uma matança coletiva generalizada. Essa é uma das formas de se cometer o genocídio. Mas o artigo 1º da lei do genocídio prevê outras formas pelas quais esse crime pode ser cometido, como, por exemplo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros de um determinado grupo, submeter esse grupo a condições de existência que possam gerar a sua destruição total ou parcial, impedir nascimentos no seio do grupo, efetuar transferência forçada. Essas são algumas das formas de cometimento do crime de genocídio. E uma delas é matar membros do grupo. Então tome cuidado, porque nem toda vez que acontecer um homicídio num contexto de genocídio, o crime será apenas de homicídio. É possível que ele seja associado ao crime de genocídio. E lembrando que o genocídio não é um crime doloso contra a vida, pessoal. É um crime contra a humanidade e a diversidade humana. Um exemplo é uma população indígena, imaginem, composta por 8 mulheres e 2 homens. A morte desses 2 homens pode ser considerada como genocídio porque ela vai impedir a continuação daquele grupo étnico. Tudo bem? Nesse caso, o indivíduo vai responder por 2 homicídios e se houver a intenção desse agente de causar a morte desse grupo, o extermínio desse grupo, ele também responde pelo genocídio. Beleza? A competência para o julgamento do crime de genocídio não é do tribunal do júri, é do juiz comum, federal ou estadual, dependendo do caso concreto. Ele poderá, no entanto, ser julgado pelo tribunal do júri se estiver conexo com um crime de homicídio. Ok? Bom, vamos entrar agora aqui na análise do elemento subjetivo do crime de homicídio. Elemento subjetivo está se referindo ao estado anímico do agente, ao que passava na cabeça do indivíduo no momento em que ele cometeu a ação criminosa. E aí, nesse caso, o crime pode ser doloso ou culposo. Imaginem, por exemplo, que João matou José. Esse é o fato que nós temos para analisar. Tudo bem, nós sabemos que João matou José. Descobrir o elemento subjetivo é descobrir o que se passava na cabeça de João quando ele ceifou a vida de José. Então, ele queria o resultado morte? João queria o resultado morte? João assumiu o risco de produzir o resultado morte de José? Como foi a ação de João? O que se passava na cabeça dele? Se a sua resposta for positiva para essas 2 questões, ou seja, João queria a morte de José ou assumiu o risco de produzir a morte de José, nós diremos que o homicídio é doloso. O elemento subjetivo é o dolo. Agora, se João matou José, mas ele não desejava a morte de José, nem assumiu o risco da produção do resultado de José, na verdade, ele agiu de maneira imprudente, de maneira negligente ou com imperícia, e com essa conduta acabou produzindo a morte de José. Nesses casos, diremos que a conduta de João foi culposa, e aí o elemento subjetivo nesse caso é a culpa. Portanto, o dolo é a vontade livre e consciente de produzir um resultado
ou a assunção dos riscos de produzir aquele mesmo resultado, e culpa é a conduta humana que não tem a intenção de provocar um resultado criminoso, mas que pelo agente agir de maneira negligente, imprudente ou imperita, acaba provocando um resultado tido como tipo penal, com previsão na lei penal de crime culposo. Beleza? Ficou claro isso daí? Então, aqui no homicídio simples, que é o que a gente está estudando até o momento, a conduta será sempre dolosa. Nós não temos homicídio simples culposo, porque existe uma previsão específica lá no parágrafo 3º do artigo 121 para o homicídio culposo. Portanto, no artigo 121 caput, homicídio simples, haverá sempre o dolo, seja ele um dolo direto, que é quando a gente quer a produção do resultado, seja um dolo indireto, que é quando a gente assume os riscos da produção daquele mesmo resultado. Uma outra coisa importante para se falar é que no homicídio simples não se exige nenhuma finalidade específica do agente. Mas o que seria essa finalidade específica, né? O que é finalidade específica? É a motivação do agente. Por exemplo, matar a vítima para ficar com a herança, matar a vítima para ficar com uma vaga de emprego, ou com o prêmio do seguro para se vingar de alguém, do estuprador de uma filha, por exemplo. Nesses casos, nós teremos uma finalidade específica. Essa finalidade específica, repito, não é essencial, não é exigida para a configuração do homicídio, mas, uma vez existente, ela pode caracterizar a existência de uma qualificadora ou de um privilégio. Então, teremos aí um homicídio qualificado, por exemplo, pelo motivo torpe, se houver torpeza na motivação desse agente, na finalidade desse agente, ou podemos ter um homicídio privilegiado, que nós vamos trabalhar com mais calma mais à frente, mas que, por exemplo, após a injusta provocação da vítima, quando a gente estiver dominado por uma violenta emoção. Tudo bem, pessoal? E aí, só um parênteses aqui para a gente entrar na parte da consumação do crime de homicídio. O dolo no homicídio, essa vontade livre e consciente de provocar um resultado, ou a assunção do risco da produção desse resultado, no caso morte, estamos falando de homicídio, pode ser chamado também de animus necandi, uma palavra em latim, um termo em latim, animus necandi ou animus occidendi. Então, se você visualizar na sua prova animus necandi, saiba que é o dolo, a intenção de retirar a vida de outro ser humano. Se eu for animus occidendi, também saiba que é o dolo, a intenção de retirar a vida de outro ser humano. Ok? Em relação à consumação, nós dizemos que o crime de homicídio é um crime material. É um crime material ou causal, porque a consumação depende de um resultado naturalístico, um resultado no mundo físico, que é exatamente o fim da vida humana, o fim da vida da vítima. Como é que se consuma o crime de homicídio? Olha, se a gente for lá no artigo 14, inciso 1º do Código Penal, nós vamos ver que o crime considera-se consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, o crime está consumado se nele, naquela conduta se reunirem todos os elementos de sua definição legal. Então, a gente vai olhar lá para o artigo 121 do Código Penal e vai ler o seguinte: matar alguém. Logo, o homicídio se consuma com a morte de alguém. É nesse momento que os elementos da definição legal do crime de homicídio se apresentam, se aperfeiçoam, acontecem no mundo físico. Por isso também conceituado o crime de homicídio como um crime material ou um crime causal. Beleza, tudo bem até aí. Mas e a morte, né? Quando é que nós podemos ter certeza técnica, jurídica de que alguém morreu? Quando é que a vida humana cessa? E aí existe uma lei, pessoal, que é a 9.434 de 97, que trata de doação de órgãos. E lá nós vamos descobrir que a morte humana se concretiza, se aperfeiçoa com a morte encefálica. Olha o que diz aí o artigo 3º da 9434 de 97. A retirada pós-mortem, ou seja, após a morte, de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou a tratamento deverá ser
precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, a morte humana ocorre com a morte encefálica. A partir do momento em que as atividades cerebrais do indivíduo cessam, não há possibilidade clínica de recuperação daquela vida, então considera-se que o indivíduo está morto. E a prova da morte, essencial para a caracterização do crime de homicídio, e aí é um tema que a gente estuda melhor lá no processo penal, mas a prova da morte se faz através de exame necroscópico. Então, é um crime que deixa vestígios materiais e, portanto, exige-se a prova pericial, e essa prova pericial é realizada por meio do exame necroscópico. O exame necroscópico é uma perícia que prova a morte do indivíduo e a causa da morte do indivíduo, sendo que, às vezes, não é possível o laudo concluir qual é a causa da morte. É possível concluir que o indivíduo está morto, mas não é possível concluir a causa da morte. Porém, sempre será possível saber se o indivíduo está ou não morto com base nesse exame, nessa prova pericial, chamado exame necroscópico. Beleza? Vamos continuar aqui então, falando um pouco mais sobre a classificação doutrinária. Será que o crime de homicídio é um crime instantâneo ou é um crime instantâneo de efeitos permanentes? Olha, o crime instantâneo é aquele crime que se consuma em um momento determinado, sem continuidade do tempo. O crime se consuma naquele ponto ali, naquele momento, o crime já é consumado. Então, considera-se esse crime instantâneo. Mas existem também os crimes permanentes. Crimes permanentes são aqueles que a consumação desse crime se prolonga no tempo pela vontade do agente. Então, é o próprio agente que define a hora que o momento em que o crime para de se consumar. Um exemplo clássico dos crimes permanentes é o crime de extorsão mediante sequestro. Então, a vítima é subtraída, é arrebatada, é levada para um cativeiro, é colocada lá, e enquanto aquela situação de cárcere continua, o crime de extorsão mediante sequestro está ocorrendo. Aí o agente liga para a família da vítima, tenta pedir dinheiro pelo resgate, né? E aí, nesses casos, enquanto essa situação perdurar, o crime é permanente. E existem ainda, então eu falei para vocês, dos crimes instantâneos, né? Um crime instantâneo é aquele que se consuma num momento determinado. Existem os crimes permanentes, cuja consumação vai se prolongar no tempo pela vontade do agente. E existem também os crimes instantâneos de efeitos permanentes. Então, o crime se consuma num determinado momento, mas os seus efeitos se prolongam no tempo, independentemente da vontade do agente. A doutrina, em geral, classifica o homicídio como um crime instantâneo, porque ele se consuma com a morte da vítima, apesar de ter, em determinado momento, uma prova cobrada dos candidatos lá e classificado o homicídio como um crime instantâneo de efeitos permanentes. É o entendimento minoritário da doutrina, mas existe, e a gente precisa falar aqui, de que os efeitos do crime de homicídio se prolongariam, perdurariam no tempo. Por exemplo, aquela viúva que ficou ali vítima, né, e vai ter os efeitos daquele crime que ocorreu presentes na sua vida indefinidamente. Beleza, gente? Vamos mais um pouco? Não, vamos voltar aqui. Eu preciso falar agora aqui, calma aí, que voltou. Deixa eu acertar aqui os nossos slides. A gente já continua, só um minuto. Consumação, crime instantâneo. Assim, crime também pluriexistente, tá? O crime de homicídio é considerado um crime pluriexistente. O que é um crime pluriexistente, né? O crime pluriexistente é aquele cuja conduta é composta de 2 ou mais atos que se unem para juntos produzirem a consumação. Nós vamos dizer aqui que, nesse caso,
que existe um caminho do crime, que no direito penal nós chamamos de iter criminis, lá na parte geral nós vamos ver isso, vamos falar qual é o iter criminis, o caminho do crime, mas é possível fracionar esse iter criminis, esse caminho do crime, e, portanto, trata-se de um homicídio de um crime plurissubsistente. A conduta é composta de 2 ou mais atos que se unem para juntos produzirem um resultado, para juntos produzirem a consumação. E aí, nesses casos de crimes plurissubsistentes, é admitida a tentativa. A tentativa é possível, pessoal. E a tentativa a gente encontra lá no inciso 2º do artigo 14. Né? Considera-se tentado o crime quando iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, por circunstâncias que não estão dentro do domínio desse agente, por circunstâncias que fogem à sua esfera de controle, o crime não se consuma. Ele atua tentando consumar o crime, mas algo o atrapalha, algo impede a consumação desse crime. Aí nós dizemos que esse crime está tentado. E existem aí alguns tipos de tentativa, nomes, nomenclaturas que a doutrina traz e que nós precisamos falar aqui. A tentativa branca, também chamada de incruenta. Incruenta, I-N-C-R-U-E-N-T-A. Incruenta, tentativa branca. A vítima não é atingida. Então não há ferimentos, não há derramamento de sangue. O indivíduo mira na vítima, aponta a arma para a vítima, mas erra o disparo, não chega a atingir a vítima nem de raspão. Ele tentou matar a vítima, mas por circunstâncias alheias à vontade dele, o cara tinha uma mira muito ruim, ele errou o alvo e acabou não atingindo essa vítima. Tentativa branca ou incruenta. Já a tentativa vermelha ou cruenta é aquela em que a vítima é atingida, mesmo que não tenha sua vida ceifada pelo ato do agente, ainda assim ela é atingida de alguma forma. Então o indivíduo mira na cabeça da vítima, esse mesmo cara tem a mira muito ruim, atira novamente, mas acerta o braço, a perna, acerta alguma coisa no chão e os estilhaços ferem a vítima. Nesses casos também temos uma tentativa de homicídio, mas uma tentativa vermelha, tentativa cruenta. Tudo bem, gente? Agora sim, vamos continuar aqui para a gente falar um pouco sobre o homicídio privilegiado. Está lá no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Olha, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a sua pena de 1/6 a 1/3. Então, nós vamos analisar agora esse parágrafo primeiro, trazer para vocês os detalhes aí do homicídio privilegiado. Vou ler mais uma vez aqui só para a gente fixar. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Primeira coisa que nós temos que falar aqui é em relação à natureza jurídica dessa situação prevista aí no parágrafo 1º do artigo 121. A natureza jurídica é uma natureza de causa de diminuição de pena. Rodrigo, como é que eu sei isso? Sempre que você estiver diante de uma situação em que o juiz possa reduzir a pena em frações, no nosso exemplo aqui é de 1/6 a 1/3, sempre que houver uma redução em fração, nós estaremos diante de uma causa de diminuição de pena. Sempre que houver um aumento representado em frações, nós estaremos diante de uma causa de aumento de pena. Então é assim que a gente vê com bastante simplicidade, sem tornar isso aqui muito mais chato do que vocês já podem estar achando, mas fiquem aí, essa parte da matéria é extremamente importante, é aquele negócio que cai reiteradamente em provas. Então, se você realmente tem o seu sonho aí de ser aprovado, continua aqui, presta atenção na aula, sai do WhatsApp, sai do Instagram, foca no que está sendo falado, tira aquela 1 hora do seu dia ou 2 horas que você tiver para você, para o seu futuro, para planejar a sua vida. Se você fizer isso, eu te garanto
que você vai ter a sua aprovação. Você vai ser aprovado sim, mas para isso é preciso que você abra mão de algumas coisas. É lógico, tudo na vida depende de um pouco de sacrifício. Então, se você está aqui assistindo essa aula, foca aqui agora, esquece outras coisas, esquece os ruídos provenientes de redes sociais, etc. Daqui a pouco você olha o Instagram, daqui a pouco você olha o WhatsApp, responde aí quem estiver conversando com você, dá risada de meme, não tem problema. Mas agora foca aqui comigo, vamos analisar o artigo 121, parágrafo 1º. E pensando então que a natureza jurídica desse parágrafo 1º é de uma causa de diminuição de pena, como disse para vocês, porque é representado em frações de diminuição de pena, de 1/6 a 1/3. Mas por que é que se fala privilégio? Olha, o homicídio privilegiado não possui natureza jurídica de privilégio. Foi um apelido que pegou, ficou, e aí todo mundo acaba chamando de homicídio privilegiado, mas tecnicamente não é um privilégio, porque o privilégio é o oposto de uma qualificadora. Tudo bem? O privilégio no direito penal é o oposto da qualificadora. Quando nós temos uma qualificadora, nós temos um aumento da escala penal. Então, por exemplo, o crime lá prevê uma pena de 2 a 6 anos, o crime tipo simples. No tipo qualificado, a pena vai ser, por exemplo, de 4 a 8 anos, de 4 a 12 anos, de 6 a 12 anos. Então, sempre que houver uma alteração na escala penal para mais ou para menos, nós teremos ou uma qualificadora ou privilégio. Não é o caso aqui do parágrafo 1º do artigo 121, porque a diminuição de pena é expressa na forma de fração. Portanto, trata-se de uma causa de diminuição de pena, cujo oposto é uma causa de aumento de pena. Também virá sempre expressa em fração. A qualificadora, portanto, ela aumenta os limites da pena em abstrato. O privilégio diminui os limites da pena em abstrato. Logo, lembrem-se, homicídio privilegiado tem natureza jurídica de causa de diminuição de pena. Essa causa de diminuição de pena vai ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, e aí, por causa dessa causa de diminuição de pena, a pena pode ser aplicada, fixada abaixo do mínimo legal. De acordo com o artigo 121, parágrafo 1º, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, mas temos que entender esse pode como um dever do magistrado. Então, presente a causa do privilégio, o juiz é obrigado a efetuar essa redução da pena. O que o juiz vai administrar ali é o quantum, a quantidade, o valor de fração que vai ser aplicado para diminuir essa pena, que pode variar de 1/6, uma diminuição de 1/6, ou uma diminuição de 1/3. Beleza, pessoal? Lembrando aqui, para a gente fechar esse ponto, que o homicídio privilegiado é uma hipótese de crime doloso contra a vida e, portanto, será de competência do tribunal do júri. Será de competência do tribunal do júri. O homicídio doloso privilegiado é de competência do tribunal do júri. Os jurados, eles respondem a alguns quesitos, e entre esses quesitos eles vão avaliar se o homicídio é privilegiado ou não, vinculando o juiz à sua decisão em razão do princípio da soberania dos vereditos. Portanto, uma vez que os jurados entenderem que o homicídio é privilegiado, e aí lá no artigo 483 do Código de Processo Penal está a regulamentação dos quesitos, tá, para o júri. Então vai dizer lá que os quesitos vão ser formulados numa determinada ordem, vai perguntar sobre materialidade do fato, vai perguntar sobre autoria e participação, vai perguntar se o acusado deve ser ou não absolvido, e aí vai perguntar se existe uma causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Nós já sabemos que o privilégio é uma causa de diminuição de pena, portanto, nesse momento ali da votação, da quesitação, os jurados vão entender pela existência ou não do privilégio. E uma vez identificado que os jurados entenderam que existe o privilégio, o juiz é obrigado a promover a redução da pena daquele réu de 1/6 a 1/3. Beleza, gente?